O tema da pregação hoje é a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Até aqui. Então hoje nós iremos falar sobre a ceia do Senhor. Jesus, no Novo Testamento, ele nos deixou duas ordenanças. Uma delas é o batismo e a outra é a ceia. E nós realizamos essa celebração da ceia no meio do povo de Deus, né? Na reunião do povo de Deus. E é no culto onde nós conseguimos reunir, né, todos os irmãos ao mesmo tempo. Então é no culto que nós celebramos a ceia do Senhor. E o que é o culto, né? O culto é oração, adoração, exposição da palavra e, ocasionalmente, batismo e ceia. Esses são os elementos do culto bíblico. Num culto bíblico não tem dança, não tem teatro, não tem homenagem para pastor, não tem homenagem para as crianças, não tem homenagem para os pais, para as mães. No culto, quem deve ser homenageado é apenas Deus. Então isso é um culto bíblico. Então nesse culto bíblico, né, nós vemos então a ceia também. E é disso que nós iremos falar nesta noite. Algumas igrejas celebram a ceia todos os domingos. Isso não é errado. Os irmãos do passado, né, eles também ceavam. Algumas igrejas ceavam todos os domingos. Ainda hoje, acredito que haja igrejas que ceiam todos os domingos. Né? Não é errado. Por quê? Porque a Bíblia não deixou claro como seria a frequência dessa celebração. Né? Outras, como a nossa, celebram todo mês, né? Uma vez por mês, que também não é errado. Em 1 Coríntios, Paulo exorta os irmãos, porque eles estavam fazendo a ceia, tomando a ceia de modo errado. Eles estavam se reunindo para pior, como ele vai dizer. Eu não vos louvo. Era melhor que vocês nem fizessem essa celebração, porque vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão praticando glutonaria. Alguns chegam antes, comem tudo, não deixam nada para o outro que chega mais tarde. Outros estão até se embriagando. Vocês estão fazendo partidarismo, panela dentro da igreja, divisão. Eu não vos louvo por conta disso. Isso não é a ceia do Senhor, é o que ele vai dizer. Isso não é a ceia do Senhor. Então Paulo exorta esses irmãos que eles estavam fazendo errado. Ou seja, eles perderam o sentido original da ceia. Lá no verso 17 ele diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo estava indignado
com o que eles estavam fazendo com a ceia. Eles estavam distorcendo o sentido original da ceia. Por quê? Porque a ceia celebrava a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para unir o seu povo, unir o homem a Deus, trazer união. E esses irmãos estavam fazendo algo totalmente contrário, trazendo desunião, divisão. Então, por isso que Paulo ficou indignado. E quem foi que instituiu a ceia? Foi Jesus Cristo. Quando? Na noite em que foi traído, no dia da Páscoa, na Páscoa judaica. Jesus, então, ele substituiu a Páscoa pela ceia. E ele estabeleceu ali a nova aliança. E o que é Páscoa, né? Páscoa, no original, significa passar por cima. Passar por cima do quê? A Páscoa remete lá para o povo hebreu quando estava saindo do Egito. Quando Deus enviou as 10 pragas diante do Egito, e na última praga, Deus disse que mataria os primogênitos da terra do Egito, dos filhos do Egito. E Deus instruiu os irmãos, né, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, para matar um cordeiro, e eles ali pegariam o sangue do cordeiro e passariam sobre os umbrais da porta. E de noite, quando o anjo viesse, o anjo da morte, viesse e visse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo então passaria por cima daquela casa e não mataria, né, a criança que estava ali dentro daquela casa. E agora Jesus, ele está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro que foi morto lá na saída do Egito, apontava para o Cordeiro perfeito, o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. O povo judeu teve um livramento temporal das mãos do inimigo. Deus livrou eles das mãos do faraó. Um livramento temporal. Agora, aqueles que creem em Jesus Cristo têm um livramento eterno. Você tem um livramento eterno. Na ceia, celebramos essa obra perfeita, maravilhosa, essa graça que nos foi dada. Nós não merecíamos. Jesus se sacrificou no nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. Porque o que nós merecíamos era a morte e o inferno, como diz a palavra de Deus. O homem pecou, e o que ele merece é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em sua soberania, em seu amor, ele já havia preparado o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. O homem caiu no Éden, e agora Deus foi pego de surpresa. Não. Deus, ele já tinha preparado o Cordeiro para trazer redenção ao homem. Então ali, na morte de Jesus Cristo, foi estabelecido a nova aliança. E Jesus agora, ele substitui a Páscoa para a ceia. Ele também substitui os elementos da celebração da ceia. Porque na Páscoa judaica, quando eles saíram ali do Egito, os elementos utilizados na Páscoa foram o pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro. E agora, na ceia, Jesus, ele estabelece o pão, que representa o seu corpo, e a bebida vinda do fruto da videira, que na época era o vinho. Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha os conservantes que nós temos hoje para você conseguir pegar o suco de uva e deixar ele como suco de uva por muito tempo. Eu estava pesquisando na internet e vi que o suco de uva ele começa a fermentar de 1 a 3 dias. Ele já começa a fermentar para então se tornar ali uma bebida alcoólica. Então, provavelmente, as bebidas ali que eles se utilizavam era o vinho. Mas o importante é que seja este elemento, a bebida vinda do suco da videira. Então, nós, para não sermos pedra de tropeço na vida de muitos irmãos que têm problemas com álcool, nós aderimos aí o suco para utilizar na ceia. O que não podemos fazer é substituir esses elementos que foram ordenados por Jesus. Tem pessoas que querem substituir o suco de uva por refrigerante, por mel,
né, que é trazer outra coisa no lugar dos elementos. Isso nós não vemos como bíblico, né, porque Jesus ordenou desta maneira. Então nenhum pastor tem autoridade para mudar isso. Em 1 Coríntios, lá no verso 24, né, do capítulo 11 que nós lemos, Paulo diz, né, e tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia também é um memorial da obra de Cristo. A ceia nos faz olhar para quase 2000 anos atrás, para olharmos para a obra de Cristo na cruz do Calvário, que Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Então a ceia aponta para isso, para trás. A ceia também faz referência da nossa participação no tempo presente. Nós temos essa dádiva, essa bênção de poder participarmos do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, de cearmos com Cristo. Nós, na verdade, estamos treinando para algo extremamente maior. Um dia nós cearemos com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Então aqui nós estamos ceando com os irmãos, e nós iremos ver mais para frente também que Cristo ele se faz presente no momento da ceia. Essa ceia, então, ela aponta também para o futuro, onde um dia nos sentaremos à mesa com Cristo Jesus para cear. Mateus 26, 29 diz, e digo-vos, desta hora em diante, que não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber de novo convosco no reino de meu Pai. Apocalipse 19, 9 também vai dizer, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Imagine, um dia nós estaremos com Cristo, ceando à mesa com Ele. Isso vai ser maravilhoso. Então nós devemos, na ceia, lembrar disso. Almejar, né? Ter expectativa em relação a isso. A ceia é também para aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo. A ceia não pode ser dada para qualquer pessoa. Uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, que visita a nossa igreja, e talvez é de outra religião que é contrária à nossa fé, ou ela não está em comunhão com a igreja dela, está vivendo no pecado, não se batizou. Então nós entendemos que a ceia não é para essas pessoas, e sim é para aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo. Então nós também não podemos tratar a ceia como um momento qualquer. Tem pessoas que tratam a ceia de qualquer maneira. Para nós entendermos melhor isso, imagine, Jesus acabou de ser morto na cruz agora. Aí José de Arimateia vai lá e pede o corpo de Jesus. Aí, ao invés de José de Arimateia levar para a casa dele, ele traz o corpo de Jesus aqui na igreja. É um momento solene, é um momento de reverência, é um momento onde nós devemos prestar um culto que louve ao nome de Deus. Não é um momento qualquer. Irmãos do passado ficavam dias se consagrando para cear. Ficavam semanas meditando na palavra de Deus, orando a Deus, louvando a Deus, para então cear da maneira correta, né? Pedindo perdão pelos seus pecados. Então nós também devemos tomar a ceia desta maneira. É por isso que ontem eu mandei, né, a mensagem para os irmãos, para estar orando, meditando na palavra de Deus, se possível jejuando, para que pudéssemos, né, cear no domingo. Né, que sempre nós possamos ter isso em nossas vidas, né, para cearmos de maneira digna a ceia do Senhor. E hoje nós temos pelo menos 4 interpretações em relação à ceia do Senhor. A primeira interpretação, a transubstanciação, que é ensinada pelo catolicismo romano. No catolicismo romano eles entendem que o pão e vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Jesus Cristo. Quando o padre ele ora, ele reza pelos elementos, e os elementos eles se transformam literalmente no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Então quando você for comer a hóstia que eles dão, eles dizem que você ali está comendo o sangue e o corpo de Jesus literal. Só que nós entendemos que isso é uma heresia. Isso é uma mentira, isso não tem base bíblica nenhuma. E outra, se transformasse mesmo no corpo, na carne de Jesus, a hora que você fosse comer,
deveria ter outro gosto. O suco de uva, né, e o vinho, né, o que é só o padre que toma, né, ele nem dão para os fiéis, deveria ter gosto de sangue, e não tem. Então nós entendemos que essa interpretação é totalmente errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é um símbolo, né, representa o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo. Aí os católicos dizem, mas a Bíblia diz que isto é o corpo de Cristo. Lá não está dizendo que isso representa o corpo de Cristo. Ah, tá bom, mas a Bíblia diz também que ele é a porta. Jesus é uma porta? Jesus não é. Ali Jesus, ele está falando no sentido figurado. Ele está dizendo que aqueles elementos simbolizam, né, o corpo e o sangue dele. Outra interpretação, segunda, a consubstanciação, que vem do luteranismo. Essa interpretação acredita que o corpo e o sangue de Cristo coexistem. Por isso que é consubstanciação. Eles coexistem com o pão e vinho. No catolicismo romano, eles dizem que os elementos se transformam, né, literalmente, no corpo e no sangue de Jesus Cristo. No luteranismo, eles entendem que o pão e vinho continuam sendo pão e vinho, não se transformam. Mas eles entendem que Jesus Cristo está ali, de maneira presencial, de maneira física, nos elementos. Também entendemos que essa interpretação é errada, que Jesus está aqui presente, fisicamente. Eu não estou vendo, mas eles dizem que está. Fisicamente não está. Então nós não cremos nessa interpretação que vem do luteranismo. Terceira interpretação, que vem do reformador Zwinglio. Para combater, né, ali a doutrina do catolicismo romano, né, Zwinglio foi estudar esse assunto e ele chegou no entendimento de que a ceia é apenas um memorial. É apenas simbólico. Apenas é para nós lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. São meros símbolos. Não há nenhuma presença física de Jesus na ceia, no entendimento de Zwinglio, e também não há nenhuma presença espiritual. A ênfase é dada na lembrança histórica e na celebração, né, da obra de Cristo. Entendemos também que essa interpretação está errada. E qual é então a interpretação que nós acreditamos ser a correta? A quarta interpretação, da presença espiritual. A ceia do Senhor é feita sim em memória, como o próprio texto diz, fazer isso em memória de mim, né, e nela celebramos a obra de Cristo, anunciamos a morte e a ressurreição dele. Mas não somente isso, na ceia nós temos a presença espiritual de Cristo. Ela não é física, como dizem os luteranos, os católicos romanos, mas sim ela é espiritual. Jesus ele se faz presente na ceia espiritualmente, não é só um memorial, como diz, né, Zwinglio. Jesus ele está aqui espiritualmente, ceando conosco. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 21, Paulo ele diz, não podeis comer o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes, essa é a palavra-chave, participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem duas mesas. Ou você está na mesa onde Jesus está, participando espiritualmente, ou você está na mesa dos demônios, onde o demônio está participando espiritualmente. Então nós entendemos que Jesus sim, ele se faz presente no momento da ceia. Ele está ceando conosco, espiritualmente. Um dia nós estaremos presencialmente com Ele, né? E nós devemos aguardar esse dia. Então, nós, né, entendemos que essa é a interpretação correta. Entendendo então essa visão de que Jesus ele se faz presente espiritualmente e fazemos em memória do Senhor, né, e celebramos a sua morte e ressurreição, há uma heresia, né, que os falsos pastores neopentecostais, eles pregam, né, e fazem. Eles utilizam os elementos da ceia como pontos de contato, né? Esses falsos pastores dizem usar os elementos e coisas materiais para estimular a fé das pessoas.
Eles dizem, olha, Jesus usou o vinho e o pão, então nós também podemos usar a rosa ungida, o martelinho de Jesus, a meia ungida, né, a fronha ungida. São elementos de contato para estimular a fé dos fiéis. Só que Jesus não utilizou os elementos da ceia para estimular a fé de ninguém. Jesus fez aquilo para que fosse um memorial da obra dele. Não foi para estimular a fé das pessoas. Porque Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O Filho de Deus, ele não precisa ver para ter a fé estimulada. Ele anda pela fé. Os olhos deles não veem, mas ele crê pela fé. É desta maneira que nós entendemos, né, a palavra de Deus. Eu não preciso de uma cruz para ter a fé estimulada. Eu não preciso fazer uma campanha e pôr aqui um lençol vermelho ou uma piscina para dar 7 mergulhos para eu ter a minha fé estimulada. Não. O justo viverá pela fé. É a convicção de fatos que não se veem. Então, nós entendemos que a ceia é o símbolo da nova aliança, do novo tempo. A partir daquele dia, o sangue derramado não seria mais de um animal. Porque até então, o sacrifício, a Páscoa, representava, né, o sacrifício de um animal. Mas, agora, Jesus é esse cordeiro. Agora é um sacrifício definitivo. Aonde não irá precisar mais os seres humanos estarem sacrificando animais. E por que era necessário sacrificar um animal? Porque o salário do pecado é a morte. Deus disse a Adão e Eva lá no Éden, que se eles desobedecessem, eles morreriam. E Deus manifestaria a sua justiça, a sua justa ira contra esse ato de rebeldia. No entanto, para que isso não ocorresse de imediato, Deus aceitou o pagamento da dívida com o sangue de um animal, apontando então para o sacrifício definitivo através de Jesus Cristo. Então Deus, ele estava a ponto de matar o ser humano. Ali no Éden, por conta do pecado, houve 2 mortes. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. A morte espiritual veio de imediato, mas a morte física demorou um bom tempo. Deus foi misericordioso com Adão e Eva e deu dias de vida para eles. Deus poderia ter matados ali naquele exato momento, mas Deus foi misericordioso. Deus matou um animal, já apontando para Cristo Jesus, né, cobriu Adão e Eva de peles, já apontando para o cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Então a ceia entrou no lugar da Páscoa. O homem merecia a morte e Deus foi misericordioso com o homem. A Páscoa anunciava então esse cordeiro que viria, né? A ceia anuncia o cordeiro que já veio. A Páscoa sempre apontou para o futuro, para Jesus. Por isso que nós não celebramos a Páscoa mais. Porque a Páscoa celebrava para o Messias, o Cristo que viria, o cordeiro que viria. A ceia não. A ceia, ela aponta para o Cristo que já veio. Por isso que no Novo Testamento nós agora não praticamos mais a Páscoa. Então a ceia e o batismo são os únicos símbolos exteriores da nossa fé, ordenados pela Bíblia. E dentro desse entendimento, dessas informações, né, vamos aí para 3 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a ceia é um anúncio constante da graça. Lá no verso 26, Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é um anúncio constante da graça de Deus, do Evangelho. E aqui o que Paulo diz? Todas as vezes que vocês se reunirem, anunciais a morte do Senhor. A morte de Jesus Cristo. E por que Jesus morreu? Como eu disse, para aplacar a ira de Deus. Na cruz nós não vemos apenas o amor de Deus, como muitos dizem, né? Na cruz nós vemos o amor de Deus, isso é uma verdade, uma meia verdade.
Porque na cruz nós vemos também a ira de Deus sendo descarregada sobre o seu Filho. Essa ira era para ser descarregada sobre nós. Mas Jesus tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida. E nós vemos ali a ira de Deus na cruz. Romanos 1,17 vai dizer: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, quando nós vamos cear, nós devemos anunciar isso, a morte de Jesus Cristo. E o que significa essa morte? Essa morte significa a ira de Deus sobre a humanidade. E Deus enviou o seu Filho para aplacar a sua ira. Deus, Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele precisa punir o mal. Deus é o reto juiz. Um juiz bom, quando ele vê a maldade humana, ele quer fazer justiça. Um juiz mau, corrupto, quando esse crime ou um assassinato está diante dele, ele não se preocupa muito, não foi comigo mesmo. E ele julga a causa de qualquer jeito. Às vezes o bandido, ele sai impune, porque é um mau juiz. Mas Deus não, Deus é um bom juiz, reto juiz, aonde Ele não pode ver a maldade e ficar tranquilo. Como diz lá em Salmo 7,11, Deus é justo juiz e um Deus que se ira todos os dias. Deus vê a maldade humana e Ele fica irado, Ele precisa fazer justiça. A justiça precisa ser feita. Por isso, para que Deus não venha exterminar a humanidade e o ser humano, a ira de Deus precisa ser aplacada por meio de um sacrifício. Quando Jesus estava ali no Getsêmani e ele começou a suar gotas de sangue, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos cravos em suas mãos, dos cravos em seus pés. Jesus não estava com medo dos soldados romanos. Mas Jesus, ele sabia que o que viria sobre ele era muito pior. Viria sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus. Por isso, Jesus sofreu ali no Getsêmani. Por isso, ali ele suou gotas de sangue. Porque ele estaria diante da ira de Deus. Por isso que Jesus ficou daquela maneira. Quando a justiça é feita, é mais ou menos assim. Quando um bandido, ele vai preso, por exemplo, uma pessoa tem um filho. Aí vem um camarada, assalta aquele jovem. E aquele jovem é trabalhador, ajuda em casa, ajuda o pai, a mãe, é uma boa pessoa. Aí o bandido vem, rouba o celular dele. O jovem não emite resistência, mas o bandido é cruel. E ele, além de roubar o celular, ele dá um tiro no jovem, o jovem morre. O que a família espera? Justiça. E quando a justiça é feita, quando o juiz bate o martelo e dá a sentença, você vai ser punido. A sua maldade vai ser punida. O que acontece? A família tem aquele sentimento de justiça sendo feita. Esse é o sentimento que Deus tem quando a justiça é feita, quando Ele pune a maldade humana. Quando o sangue do animal é derramado, é como se fosse alguém pagando a dívida. Então Deus está prestes a fazer justiça, a punir a nossa maldade. Mas Deus aceita fiança, assim como na nossa justiça. Se você cometer alguns tipos de crime, se você pagar a fiança, ou se alguém pagar por você, você está livre da condenação. Então Deus, por ser misericordioso, Ele aceitou o sangue de um animal. Só que o sangue do animal, ele não resolve o problema do homem. Ele apenas aplaca a ira de Deus. Agora, o sangue de Jesus Cristo não. Deus recebe e elimina a nossa dívida. O sangue de Jesus é superior ao sangue dos animais. Quando nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, da obra de Cristo Jesus, agora a nossa dívida foi paga. Não foi apenas aplacada por um momento, não. Agora nós estamos livres da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo agora. Então por que Cristo morreu? Por conta do pecado humano. Pregar o Evangelho começa falando de pecado.
Cruz era lugar de pecador e não de quem era inocente. E Jesus tomou o nosso lugar. A palavra evangelho, significa a boa notícia. Mas para fazer sentido a boa notícia, precisamos primeiro anunciar a má notícia. Quando nós vamos anunciar a morte de cruz, a obra de Cristo na ceia, o evangelho, primeiro devemos anunciar a má notícia, de que o homem está debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo vai dizer que não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, nem uma criancinha, nem um idoso. Todos estão debaixo da ira de Deus. Se não estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, se o sangue do Cordeiro não estiver sobre a vida dessas pessoas, essas pessoas irão para o inferno. Elas irão receber o salário do pecado. O salário é a morte. Então essa é a mensagem do Evangelho. É a boa notícia. Mas antes da boa notícia vem a má notícia. Ah, mas como assim? Mas Jesus pregou desta maneira? Sim, Jesus pregou desta maneira. Como foi registrada a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro, precisa haver arrependimento, confronto de pecado, para então recebermos a boa notícia. Como que foi registrada a pregação de Jesus? O resumo da pregação de Jesus? Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do Evangelho começa com arrependimento, confrontamento de pecado, para então fazer sentido a boa notícia. É a mesma coisa de você falar para uma pessoa, você pega aí um empresário, aí está tudo bem na vida dele, ele financeiramente ele está bem, ele está com saúde, os filhos estão tudo com saúde, ele viaja toda semana, só que ele não quer saber de Deus, ele paga as contas dele em dia, está tudo certo, aí você fala para ele assim, Jesus te ama, aí ele fala, que legal, que bom, nossa, Jesus me ama mesmo, porque tudo está indo bem na minha vida, mas ele não está nem aí para Deus. A mensagem do Evangelho não começa assim. A mensagem do Evangelho começa confrontando este empresário que está longe de Deus. Olha, se você não se arrepender, se você não aceitar a obra de Cristo na sua vida, você vai para o inferno com dinheiro e tudo, com saúde e tudo. Porque você está debaixo da ira de Deus. E você não é uma pessoa boa, apesar de você andar em dia com as suas contas, apesar de você ter saúde, de tudo ir bem na sua vida. A palavra de Deus diz que todos estão debaixo da ira de Deus. Se não houver fé e arrependimento, você irá para o inferno. Então a mensagem do Evangelho começa desta maneira. Lá em Romanos, quando Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do alto dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ele fala da ira de Deus, para então, nos capítulos posteriores, falar da graça, falar da predestinação, falar da soberania, falar do amor de Deus, que nada nos separará do amor de Cristo, mas primeiro começa com a ira de Deus. Hoje, infelizmente, pregam sobre o céu, sem falar de arrependimento. Por que eles fazem isso? Porque isso atrai pessoas, mas não faz convertidos. É por isso que nós vemos inúmeras igrejas cheias de bodes, cheias de pessoas não convertidas, pessoas cheias de emoção, mas sem o Espírito Santo, sem novo nascimento, não há novas criaturas, há um monte de pessoas carnais reunidas. E nós não vemos transformação. Aí você vê um monte de gente que se diz crente dando mau testemunho por aí. Por quê? Porque não nasceram de novo. Estão vestindo apenas uma capa de evangélico, mas não são filhos de Deus. Não nasceram de novo. Por quê? Porque não ouvem o Evangelho nessas seitas, nessas falsas igrejas. E nós, como cristãos verdadeiros, nós devemos combater essas heresias, combater esses falsos pastores, esse falso evangelho com o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E na ceia nós fazemos isso, como Paulo diz, todas as vezes que comerdes, anunciais a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É anunciar o evangelho. Por que Cristo morreu? Para nos justificar. Pregar o evangelho também é falar da justificação pela fé, onde a justiça de Cristo é transferida a nós. Falar quem nós éramos e quem somos em Cristo Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora em Cristo Jesus nós somos livres. Agora
nós somos capacitados pelo Espírito Santo a andar em novidade de vida, a viver uma vida que glorifica a Deus, a vencer o pecado. Agora nós podemos orar a Deus e pedir auxílio do Espírito Santo para vencer pecados que antes nós éramos escravos. Eu não consigo vencer esse pecado. Talvez é porque você ainda não tem buscado a Deus com todo o seu ser. Você não tem jejuado, você não tem orado, você não tem lido a palavra de Deus, não tem estado em comunhão com a igreja. Por isso que você não vence esse pecado. Mas se você é um filho de Deus, se você recebeu o Espírito Santo, maior é o que está em vós do que está no mundo, foi o que Jesus disse. Nós temos o Espírito Santo de Deus, somos capacitados. Se dobre diante aos pés de Jesus e você vencerá esse pecado. Porque agora somos uma nova criatura. Temos a divina semente dentro de nós. Ao invés disso, o que as pessoas dizem nessas falsas igrejas? Ao invés de falar da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da justificação pela fé, da depravação total, o que essas falsas igrejas fazem? Anunciam coisas sobre como ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, como ter um bom casamento, falam só de amor, só de consolo, só de bênçãos. Não há problema nós falarmos de amor, não há problemas falarmos de consolo e de bênçãos. Não há problema. O problema é que esses falsos profetas só falam disso. Eles não falam da ira de Deus. Eles não falam do problema do ser humano. Que o problema do ser humano não é porque falta dinheiro. O problema do ser humano não é porque ele está faltando saúde. O problema do ser humano é porque ele está longe de Deus. Porque ele está debaixo da ira de Deus. Eles não pregam sobre inferno. Falam sobre céu, sem falar do inferno, sem falar de condenação, sem falar de arrependimento. E só falam de bênção, vitória, como ser bem sucedido neste mundo. Por isso que são falsos. Falam um evangelho diluído. Em segundo lugar, a ceia é um símbolo exterior de uma realidade interior. Não adianta nada nós participarmos da ceia sem que isso represente algo verdadeiro dentro de nós. Nós apenas expressarmos isso. Eu participo da ceia, mas isso não é uma realidade dentro de você. Por exemplo, não adianta nada você ter um anel no dedo, dizendo que é casado, se você não ama a sua esposa. A mulher não ama o seu marido, mas tem uma aliança. Mas trata mal o cônjuge. Então, isso não pode acontecer. Por isso que Paulo ele vai dizer ali no verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles estavam fazendo da ceia algo totalmente mundano, algo que não era agradável a Deus. Então Paulo diz que aquilo que eles estavam fazendo naquela reunião não era a ceia do Senhor, era melhor nem ter feito. Porque vocês estão fazendo isso para pior, não para melhor. Eles tinham ali os elementos necessários, que era a comida ali na época, que hoje nós aqui iremos cear, que é o suco de uva e o pão. Eles tinham esses elementos naturais, mas eles não tinham os espirituais. Havia divisão e a morte de Cristo é a união. Lá em Efésios 2,16 diz, Ele nos reconciliou uns para com os outros por meio da cruz. Então, a ceia é um momento de nos unir. É um momento de nós seguirmos os passos de Jesus Cristo. Amar os irmãos, estar em união com os irmãos, não de trazer divisão. Vivermos por contendas, por partidarismo. E esses irmãos do passado, ali da igreja de Coríntios, se preocupavam só com a comida, mas não estavam preocupados com as coisas espirituais. E há pessoas que fazem isso, que vivem desta maneira. Vivem totalmente longe da igreja, não participa dos cultos, não está nem aí para a programação da igreja, não ora, não lê a Bíblia, vive uma vida dúbia. Aí quando está na igreja é de um jeito, se lá fora é de totalmente diferente. E aí ela pensa que participar da ceia, ela vai receber bênção de Deus, vai estar protegido de todo mal. Pelo contrário, Paulo vai dizer lá na frente, que quem come
e bebe sem discernir o corpo de Cristo, traz juízo sobre si. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós devemos cear para a glória de Deus. Nós devemos viver durante a semana para a glória de Deus. Nós não devemos apenas querer ser de Deus no momento do culto, no momento da ceia. Nós deve ser uma vida que glorifica a Deus. Por isso que Paulo ele vai dizer, examine-se, lá no verso 28, pois o homem a si mesmo é examinar a nós mesmos, né? Tem gente que quer examinar o outro, né? Por que o outro está ceando? Por que o fulano disse? Não, examine você. Lá deixa ele com Deus. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha a exortação. As pessoas estavam comendo a ceia, participando da ceia, sem discernir o corpo de Cristo. Estavam ficando doentes, fracas. E ele diz aqui, alguns já dormiram. É um eufemismo para a morte. Eles morreram por tomar a ceia indignamente. Então, por isso que nós não servimos a ceia para criança, que não sabe discernir essas coisas espirituais, não tem fé ainda declarada em Jesus Cristo, não reconheceu os seus pecados. Por isso que nós damos a ceia para quem é batizado, para quem já expressou a sua fé publicamente, já demonstrou que crê em Cristo verdadeiramente. Por isso que quando nós vamos servir a ceia, quando vem um visitante, nós falamos, se você está em comunhão com a sua igreja, você pode cear. Porque tem gente que é assim, né? Ele não vai à igreja nenhuma, aí quando é a época de ceia, primeiro domingo do mês, ele fica caçando uma igreja para ir cear. Mas ele não está em comunhão com a igreja. Ele vai trazer juízo. Ele não está fazendo parte do corpo. Ele vai trazer juízo para si. Ele precisa estar em comunhão com a igreja, estar sendo participante do corpo. Senão ele vai trazer juízo, vai estar comendo a ceia sem discernir o corpo de Cristo. E em terceiro lugar, para encerrarmos, a ceia é o símbolo do perdão de pecados. Tem gente que diz, né? Eu pequei, falei uma mentira ali. Então não vou tomar a ceia, não. Não, a ceia, Paulo, quando ele diz, examine-se, pois, o homem e coma. Se você está no corpo de Cristo, se você tem comunhão com a igreja, mas durante a semana, né, às vezes você cometeu um deslize. O que Paulo está dizendo? Examine-se, peça perdão a Deus. É símbolo de perdão de pecados. Aqui é o momento de você se reconciliar com Deus. Analise a sua vida. Durante a semana eu falei coisas que não devia, eu agi de maneira que não devia, eu não obedeci a palavra de Deus. Examine-se, peça perdão a Deus e coma. Não é para você ir embora sem comer a ceia. Se você está em comunhão, agora se você está vivendo na prática do pecado e decide não se arrepender disso, aí você não deve comer mesmo. Só que tem um problema. Não pense que se você deixar de comer a ceia do Senhor, porque aqui está falando que se você comer indignamente, você vai receber juízo. Agora, se você deixar de comer a ceia do Senhor, não pense que o juízo de Deus não vai ser retirado da sua vida. Você está debaixo da ira de Deus. Você não está em comunhão com a igreja. E todo aquele que não está em comunhão com a igreja está debaixo da ira de Deus. Vai receber juízo, vai receber punição. Então não pense que deixar de cear, você conhecendo as verdades de Deus, você não sofrerá juízo. Não, você vai sofrer juízo. Por isso que você não tem opção, você deve se arrepender e se voltar para Cristo. Abandonar esse pecado. A ideia, então, é justamente se arrepender de seus pecados e se prostrar diante de Deus. Ceia, a ceia não perdoa. É Jesus quem perdoa. Lá, em 1 João, João escreve, que Jesus é o nosso advogado. Ele diz, filhinhos, não pequeis. A ordem para o cristão é essa, não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado no céu, e ele intercede por nós. Então o momento da ceia é um momento de perdão de pecados, onde nós analisamos a nossa vida. O momento da ceia é o momento de nós agradecermos a Cristo. Jesus deu graças te dou. É o momento de nós rendermos graças, louvores a Deus. A ceia não é um funeral fúnebre.
Né? Tem igreja que no dia da ceia todo mundo começa a chorar, né? E fica ali, parece lamentando, parece que, né? Pelo contrário, na ceia é lugar de nós celebrarmos. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele pagou a nossa dívida, está consumado. Agora o que nos aguarda é a vida eterna. Um dia estaremos nas bodas do Cordeiro ceando com Ele, e nós devemos ter expectativa em relação a isso e nos alegrar e saber que Ele está conosco. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos deixou promessas que estaria cuidando de nós. Então que nós possamos nessa noite nos alegrar em Cristo, fazer da ceia um memorial, lembrarmos do que Ele fez por nós há 2000 anos atrás. Ele veio aqui, se esvaziou da sua glória, como diz um pregador, né? Ele vestiu a nossa pele, pisou no nosso chão para nos dar redenção, para nos resgatar das trevas, para nos levar para a sua maravilhosa luz. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus.